O glutamato monossódico, ele é um veneno, ele faz mal, tem relação com asma, com síndrome do restaurante chinês, tem relação com doenças neurológicas, dor de cabeça, por exemplo. Pessoal, esse é um dos assuntos mais controversos que a gente tem em todo o mundo da nutrição. É muito controverso, é muito discutido, tem ativistas anti-glutamato monossódico, para vocês terem uma ideia, pessoas que defendem a retirada imediata desse ingrediente como aditivo alimentar da indústria alimentícia. Então, por ser um assunto tão polêmico, não tem como a gente fazer um vídeo aqui muito rápido de 5 minutos. Portanto, já adianto para vocês que é impossível fazer um vídeo rápido e objetivo falando de um assunto tão polêmico desse. Se você for dar uma jogada no Google, você vai ver que tem mais de 3 milhões de resultados ali quando você digita glutamato monossódico. E quando você vai pesquisar artigo científico, a coisa piora. Você vai encontrar vários artigos de várias revistas boas, e quando você vai ler, você vai analisar, você vai ver resultados controversos. Alguns falando bem, alguns falando mal. Então assim, é um assunto muito delicado e eu não quero falar em poucas palavras ele, mas explicar todo um contexto para que vocês mesmo tirem suas próprias conclusões a respeito desse tema. A gente fez um levantamento de artigos, de evidências científicas, independente da revista, da qualidade da evidência. A gente levantou todas as informações possíveis sobre esse tema, dando uma preferência para os assuntos novos, para artigos novos, recém-publicados, principalmente revisões. E a gente leu todos eles minuciosamente, que vão estar citados aqui embaixo do vídeo para vocês. E vamos trazer aqui um pouquinho das informações sobre este aditivo alimentar tão polêmico assim. Antes de tudo, pessoal, queria deixar um recado para vocês. A gente agora tem um site, o site do SciNutri. Então, se você quer fazer com que esse canal cresça, que tenha mais de um vídeo por semana, então eu te convido a acessar o site, vai estar aqui embaixo, tem vários cursos e agora a gente está lançando um curso de nutrição básica. Então todas as aulinhas que vocês assistem aqui de nutrição, que vocês veem sobre carboidrato, proteína, lipídio, a gente refez todas essas aulas com uma qualidade melhor, resumindo mais os conteúdos e com todas as apostilas também. Se você tiver interesse, é um preço simbólico que você vai estar ajudando esse canal a crescer cada vez mais e com conteúdo preparado com muito carinho para você sobre nutrição básica. Te agradeço desde já. E vamos pro vídeo. De início de conversa, eu acredito o seguinte, que a gente só vai entender realmente sobre essa dúvida, esclarecer esse assunto de vez, se a gente entender cada um dos pontos, sem deixar nenhum tipo de dúvida. Então vamos começar desde o início. O que é de fato o glutamato monossódico? Bom, o glutamato, pessoal, ele é um composto químico que pertence a um grupo que se intitula glutamatos e é chamado de monossódico porque a forma dele é de um sal do ácido glutâmico, que é um aminoácido. Então vocês lembram que os aminoácidos são constituintes de proteínas, são as unidades que formam as proteínas, não é mesmo? Aí você pode estar pensando, mas eu conheço um aminoácido parecido com esse nome, a glutamina. Tem a ver glutamato com glutamina? Tem. A glutamina, ela também é um aminoácido, inclusive é um aminoácido condicionalmente essencial mais produzido pelo seu organismo, e ele é chamado de condicionalmente essencial porque assim, mesmo que seu corpo produza ele, algumas situações, que nem situações de catabolismo, câncer, HIV, dengue, sepse, cirurgias ou até mesmo exercício de caráter intenso, faz com que seu corpo precise de fontes exógenas, precise consumir através da alimentação ou suplementação. Tá? A gente sabe que a glutamina está envolvida no sistema imunológico, na proliferação e desenvolvimento de célula, no tecido muscular e até mesmo na doação de esqueleto de carbono para você fazer gliconeogênese, ou seja, você produzir glicose no seu organismo por fontes que não são carboidrato, por outras fontes, e a glutamina faz um papel muito importante aqui. A relação que a glutamina tem com o glutamato, na verdade, vem de duas enzimas, a glutamina sintetase e a glutaminase. Bom, no caso da glutamina sintetase, como o próprio nome já diz, ela sintetiza, ela produz glutamina. E isso vem a partir do glutamato. Quando temos glutamato, a partir dessa enzima sintetiza-se glutamina. Essa enzima ela tem várias funções. Ela está principalmente presente no seu cérebro, pulmão, músculo e nos seus rins também, que são tecidos que são chamados de sintetizadores de glutamina. Tá? Então, por exemplo, no seu cérebro, ela faz redução da concentração de amônia, que é um componente tóxico, um componente nitrogenado que é tóxico, e se envolve também para a síntese de glutamato. Afinal, o seu cérebro precisa muito de glutamato para alguns precursores neurotransmissores muito importantes. Essa enzima ela está bastante presente no pulmão, nos músculos, fazendo manutenção da concentração de glutamina em situações de estresse.
e está presente nos seus rins também, fazendo controle do metabolismo de nitrogênio, manutenção do pH, várias funções renais dependem também dessa enzima. E aí a gente também tem uma outra enzima, que é a enzima glutaminase. Essa enzima faz exatamente o oposto. Ela faz a hidrólise da glutamina em glutamato. Em vez de ela produzir glutamina, ela vai fazer o catabolismo da glutamina para glutamato. E junto com o glutamato, um íon amônio também. E essa enzima também é muito importante, está envolvida em vários processos metabólicos. Alguns tecidos, por exemplo, têm muito mais glutaminase, que nem o tecido imunológico, os rins, o intestino. Esses tecidos são chamados de consumidores de glutamina, tá bom? Em relação aos outros, que são os sintetizadores de glutamina. Bom, sabendo disso, a gente sabe a relação que tem esses dois aminoácidos e isso vai ser muito importante para a gente entender depois o desfecho de toda essa explicação. Vamos falar então sobre o glutamato. Sabemos então que ele é um aminoácido, tá? Ele tem muito a ver com a glutamina e ele é encontrado em vários tipos de alimentos, tá bom? Em queijos, em leites, em carnes, em peixes, em vegetais. Sabemos que os tomates, por exemplo, cogumelos, o queijo parmesão tem quantidades muito boas de glutamato. É um componente que não tem cheiro e nem textura também. Quando se adiciona este elemento, o glutamato monossódico, na comida, ele atua como realçador de sabor, assim como acontece em vários alimentos que ele está presente. E essa função de realçador só é exercida, cabe ressaltar aqui, quando ele está na sua forma livre, não ligado em algumas proteínas. E aí, pessoal, que a gente começa a falar do glutamato monossódico como realçador de sabor e o emprego desse aditivo alimentar pela indústria do alimento. Então, assim, um japonês da Universidade Imperial de Tóquio, chamado Kinua Ikeda, ele descobriu essas propriedades de realçador de sabor que o glutamato monossódico tem, lá em 1908. De acordo com o químico, o sabor era diferente dos 4 já conhecidos, então não era um sabor nem salgado, nem doce, nem azedo e nem amargo. Era um sabor umami, que traduzindo do japonês, ou savory, significa saboroso, delicioso, enquadrando-se então como se fosse o 5º sabor. E esse pesquisador aqui, ele utilizou a alga kombu para extrair esses cristais de glutamato. E aí a gente tinha o glutamato em si, que faz essa função de realçador de sabor. Mas aí, pessoal, o que acontece? Para facilitar o emprego ali em processos de tempero, por exemplo, sem alterar a propriedade do glutamato, uma forma de facilitar a dissolução em água dele é a introdução da forma monossódica, que é você conjugar ele com o sódio. E mais adiante se descobriu que na nossa boca, por exemplo, existem alguns receptores de glutamato, por exemplo, que sentem esse sabor, o sabor umami, tá? Hoje a gente sabe que o glutamato monossódico ele é derivado do amido, do açúcar de milho, do melaço, do açúcar de cana e da beterraba também. Ele é produzido por fermentação natural, diferente do que um pesquisador fez, que era pelo kombu, pela alga kombu, tá? E a gente sabe que esse realçador de sabor, esse aditivo alimentar é empregado em vários alimentos processados, sopas, saladas, maioneses, caldos prontos, pratos congelados. É também vendido como se fosse um sal, um tempero também, tá? Alguns que já conhecem a marca Ajinomoto, por exemplo, sabem que essa marca especificamente trabalha com esse tempero que é adicionado de glutamato monossódico. Então, ele está em vários alimentos processados, inclusive presente em alguns alimentos que são hipossódicos, que a indústria faz a questão de colocar um pouco menos de sal adicionado por questões de saúde, por exemplo, para controle de hipertensão arterial da população, porque quando se tem um glutamato monossódico, não precisa se colocar tanto sal para se obter o sabor do alimento. Você consegue manter as suas propriedades organolépticas presentes naquele alimento, você consegue manter um sabor adequado nele sem precisar colocar muito sal. E a gente sabe que a população ocidental, principalmente, gosta muito do sabor do sal, tem uma pouca sensibilidade ao sal. E o consumo de sal, de sódio da população é um consumo alto que precisa ser controlado por vários programas de saúde pública. A indústria lança a mão desse aditivo alimentar também para produtos que precisa se colocar um pouco menos de sal, tá bom? Pelo papel que ele exerce. E aí, uma coisa muito importante que a gente deve salientar desde já. Grande parte do glutamato que a gente consome, que a população ocidental consome, vem dos alimentos e não do aditivo alimentar. Para você ter uma ideia, um indivíduo nos Estados Unidos consome aproximadamente 11 gramas de glutamato todos os dias,
de fontes naturais e menos de 1 grama de glutamato monossódico como aditivo alimentar. Então, de todo o glutamato que os indivíduos consomem diariamente, somente de 5 a 10% dele vai ser de origem dos aditivos alimentares, tá bom? Do glutamato monossódico para uma dieta da população em geral, população ocidental que consome bastante produtos processados. Em Taiwan, o consumo chega a 3 gramas por dia. Eles costumam consumir um pouco mais do glutamato monossódico em forma de aditivo, tá bom? Bom, sabemos também um outro dado aqui importante que temos 2 quilos de glutamato nos nossos órgãos, tecidos, cérebro, rins, fígado e nossos músculos também. Nosso organismo produz 50 gramas de glutamato livre no dia. E grande parte do glutamato que é fornecido na dieta das pessoas, ele é utilizado como nutriente para o intestino, tá? 96% do glutamato é utilizado pelo seu próprio intestino. 4% daquilo que você ingere de glutamato é realmente utilizado por outras partes do seu corpo, extravasa para a corrente sanguínea e é utilizado ali por alguns órgãos, tecidos-alvo. Então, gravem essa informação com vocês. Mas afinal, o próprio aditivo alimentar, ele passou por processos de estabelecimento de segurança alimentar? Será que ele é realmente seguro para emprego na indústria do alimento? A resposta é sim. Desde 1958, um dos principais órgãos controladores, a FDA, a Food and Drug Administration, designou o glutamato monossódico como GRAS, ou seja, reconhecido como seguro. A sua segurança de utilização também foi reafirmada com vários estudos científicos que foram introduzidos desde essa época de 1960 em diante. Em 1987, o órgão Comitê Responsável pelos Aditivos Alimentares do Departamento de Agricultura e Alimentação dos Estados Unidos, a USDA, um órgão muito respeitado, inclusive, e a gente se baseia nossas informações de recomendações nutricionais através deles, também caracterizou o glutamato monossódico como aditivo alimentar seguro. Assim como nessa mesma época, a própria Organização Mundial da Saúde também caracterizou este aditivo como seguro. Saindo um pouco agora do ambiente norte-americano, passando mais para a Europa, em 1991, o Comitê das Comunidades Científicas Europeias também classificou o glutamato monossódico como seguro e aceitável. Mas aí, pessoal, que começa toda a controvérsia e rebuliço. Porque o Conselho da Associação Médica classificou o componente como perigoso nessa mesma época. Isso causou um grande debate, se perdurou por décadas e isso se perdura até os dias de hoje. Isso tem sido chamado por vários pesquisadores, inclusive, de histeria em massa, né? Incluindo pelos pesquisadores aqui, incluindo os autores desse mesmo artigo. Esse assunto, pessoal, se tornou até mesmo pauta presidencial, porque uma vez o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, passou mal em um jantar com o ministro do Japão. E uma das justificativas para ele ter passado mal neste momento foi a introdução desse aditivo alimentar que é usualmente consumido pela população oriental. E aí, pessoal, começa o rebuliço inteiro. Porque daí começou-se a propagar informações negativas sobre o próprio glutamato monossódico, como se ele fosse um causador de arritmia, dor de cabeça e até mesmo a morte. Alguns estudos científicos, eles propuseram que ele poderia ser associado ao síndrome do restaurante chinês, a doenças neurológicas como doença de Alzheimer, dor de cabeça, epilepsia, asma. E agora a gente vai começar a discutir aqui cada um desses casos e se tem realmente respaldo científico ou não para a gente poder afirmar algumas coisas aqui. O primeiro caso que a gente vai falar aqui, a primeira situação é do síndrome do restaurante chinês. No dicionário médico, essa síndrome se refere a um conjunto de sintomas, incluindo dor de cabeça, suor, pressão ou inchaço facial, náuseas, queimação ao redor dos lábios, dores no peito e palpitação cardíaca. Esse termo, pessoal, ele foi citado lá em 1968 pelo Dr. Robert Hullman Koch, não sei citar esse nome, me perdoem, em um relato de caso dele mesmo, após experienciar alguns sintomas depois de comer comida chinesa. Só que o problema tá aí, depois desse estudo que ele fez nele mesmo, um estudo que não tem um grau de evidência científica boa, porque é um estudo de relato de caso, então assim, é um estudo científico? É, mas ele relatou nele mesmo a presença de alguns sintomas e caracterizou e chamou isso de síndrome do restaurante chinês.
E a gente sabe que isso não é suficiente para se construir nenhum tipo de conhecimento científico aqui. O que é preciso é mais estudos de outras universidades, de outros locais, para ver se realmente essa síndrome existe ou não. E o que aconteceu foi que a grande maioria dos estudos que foram lançados depois do estabelecimento dessa síndrome, eles tiveram resultados inconclusivos, não favoráveis. Ou a metodologia não foi bem utilizada, não foi uma boa metodologia de trabalho, então foi muito inconclusivo, não dava pra gente afirmar que realmente essa síndrome era presente nesse tipo de alimento. Alguns pesquisadores italianos, Morselli e Garattini, do Instituto de Farmacologia de Milão, eles indicaram que essa síndrome, na verdade, seria resultado de uma autossugestão. Autossugestão, aqui a gente fala exatamente isso, como se fosse uma hipnose. E pessoal, não duvidem do efeito placebo aqui, tá bom? A gente vai ver que realmente esse efeito existe, e uma das provas que esse efeito realmente deve ser considerado na literatura científica, está prestes a vir. Nesse estudo que eles conduziram em 17 homens, 7 mulheres de 18 a 34 anos, eles administraram 3 gramas de glutamato monossódico em 150 ml de caldo de carne, e eles avaliaram os pacientes a cada 20 minutos por 3 horas. Dividiram os participantes em 2 grupos, um que recebeu o caldo de carne com o glutamato monossódico e o outro que também recebeu um caldo de carne, porém sem o glutamato monossódico. E aí que tá, pessoal. Os resultados mostraram que teve gente que recebeu o caldo de carne que não tinha glutamato monossódico e reportou todos os sintomas da síndrome do restaurante chinês. Dor de cabeça, pressão no peito, enquanto teve casos de pessoas que receberam glutamato monossódico e não apresentaram nenhum tipo de sintoma. Alguns outros estudos depois desse também mostraram resultados parecidos, chamaram a atenção principalmente dos oponentes ao glutamato, os ativistas. A doutora Adrienne Samuels, por exemplo, uma ativista anti-glutamato monossódico, ela desaprovou esses estudos, falando que eles teriam sido patrocinados pela indústria, teriam sido desleixados e teria sido tudo uma fraude, sugerindo que o próprio placebo do estudo, que seria um caldo de carne, continha algum glutamato na sua fabricação. E pessoal, esses mesmos autores desse estudo aqui, eles relacionam a síndrome do restaurante chinês como uma alergia pseudoalimentar. Vocês sabiam que 30% dos adultos nos Estados Unidos acreditam que sofrem com algum tipo de alergia de origem alimentar, mas que quando a gente investiga dessa população, a gente vê que isso atinge somente de 1 a 2% da população. Então isso quer dizer pra gente o seguinte, que esses discursos ortoréxicos, não falando só do glutamato monossódico, mas de todos esses aditivos alimentares, desse terrorismo nutricional que se fez de uns tempos pra cá, mudou a cabeça da população. De fato, acreditarem que possuem mais quadro de alergia alimentar, acreditarem que tem algum tipo de reação a determinados alimentos. E realmente, pessoal, a gente vê que o efeito da sugestão é muito forte, e quando a gente fala nesse assunto, as pessoas do estudo sentiram os sintomas, sentiram pressão no peito, sentiram dor de cabeça com a ingestão desses alimentos por acreditarem que são alérgicos a eles. Então, dizer que a síndrome do restaurante chinês realmente é preocupante ainda é incerto na literatura científica, tá? E a respeito das desordens neurológicas? Será que elas realmente existem? Será que tem relação com doença de Alzheimer? Será que tem relação com dor de cabeça, por exemplo? E vamos dar uma olhada nisso. Bom, a gente sabe que em algumas doenças existem um mau funcionamento, por exemplo, dos receptores de glutamato no nosso cérebro. E isso está envolvido com doença de Alzheimer, com doença de Huntington, tá? A gente sabe que de 2 a 3 gramas de glutamato são encontrados no nosso cérebro. E aí, pessoal, sabendo disso, nessa mesma época, um psiquiatra da Universidade de Washington, o Dr. John Olney, começou uma série de estudos aqui com aspartame e glutamato monossódico. Pessoal, esse pesquisador, ele realizou injeções e alimentação forçada em ratos para causar neurotoxicidade por glutamato monossódico. Quantidades aqui foram administradas, de forma cavalar nos ratos, mais de 4 gramas por quilograma de peso, até gerar realmente quadros de lesões ao tecido cerebral. E através dessas pesquisas de Olney, esse cara atacou a FDA dizendo que o órgão ele acabou sucumbindo à indústria, acabou sucumbindo ao dinheiro e acabou se cegando para a verdade. Depois de um tempo, um conselho responsável pela informação à alimentação criticou a metodologia dos estudos de Olney, postulando que na verdade as dosagens utilizadas por ele eram extremamente altas
inacuradas e não representariam a forma com que nós humanos consumimos o glutamato monossódico. E o que na verdade aconteceu é que o resultado que esse cara teve nas pesquisas não pôde ser duplicado, ninguém conseguiu reproduzir esses mesmos resultados, acontecendo que mesmo em doses 5.000 vezes maiores em outros estudos, não causaram efeitos no cérebro. E daí, pessoal, com as pesquisas adiantes, a gente viu o seguinte, que na verdade os receptores de glutamato do cérebro eles são diferentes dos que são encontrados na língua, e que o cérebro produz seu próprio glutamato a partir de glicose e outros aminoácidos, e a quantidade da circulação não influencia nesse pool. Então, o que a gente acabou de falar algum momento atrás, somente de 5 a 10% de todo o glutamato é realmente de origem ao glutamato monossódico do aditivo alimentar. 96% de todo esse glutamato vai ser retido no intestino e convertido em outros compostos, vai ser reaproveitado. Somente 4% deste valor vai ser realmente extrapolado para a corrente sanguínea. E a gente sabe que a barreira hematoencefálica evita com que esses compostos interajam com os compostos presentes no seu cérebro, tá? Então assim, é muito, mas muito improvável mesmo que uma pessoa com uma alimentação normal aqui tenha extrapolação do conteúdo de glutamato na sua circulação a ponto de prejudicar a barreira hematoencefálica e causar algum dano cerebral, tá? Então, pessoal, é improvável. Não tem como levar a sério essa hipótese porque ela é improvável. Mas enfim, quando a gente olha para outros estudos, por exemplo, investigando se o glutamato tem relação com dor de cabeça ou causa algum dano cerebral, a gente vê alguma revisão, tá? Uma revisão de Fernstrom em 2018 que mostrou que não causa dano cerebral, que a ingestão não afeta a concentração no sangue, com exceção de uma ingestão altamente excessiva, aquilo que a gente já havia falado, de que maior parte fica retida no intestino e é bem aproveitada pelas enzimas intestinais, que são conversoras do glutamato em glutamina, e ele entra no nosso corpo como glutamina e não como glutamato. E aqui uma coisa que a gente fica claro também, o intestino ele não vai absorver intacto o glutamato monossódico, tá? Ele vai ser digerido pelo seu estômago, ele vai se tornar um aminoácido, ele vai se desligar das proteínas, ele vai ser absorvido como um aminoácido. Então o que esse pesquisador fez foi colocar diretamente o glutamato monossódico na sua forma pura em meio intravenoso nesses ratos. Então isso não representa nem um pouco a realidade. E também esses mesmos pesquisadores constataram que a barreira hematoencefálica faz a função de evitar a passagem desse glutamato da corrente sanguínea. Em relação à dor de cabeça, Obayashi e Nagamura, lá em 2016, também realizaram um estudo de revisão mostrando que não existe relação com dor de cabeça em si com esses estudos, tá bom? E realmente viram que faltam mais estudos sim, porque foram poucos estudos que conduziram de forma séria, com uma boa metodologia, a relação da dor de cabeça com glutamato monossódico. Beleza, então a gente sabe que em relação à síndrome do restaurante chinês, em relação ao vício alimentar, desordem neurológica, é bem improvável que isso aconteça. Agora, a gestação e lactação. Nesses mesmos estudos de Onen, ele também fez uma administração em ratas gestantes que acabou resultando em lesões cerebrais no feto. Mas a gente sabe que houve outros estudos aqui, também um estudo aqui especificamente conduzido em macacas, viu-se que a administração intravenosa do glutamato não aumentou os níveis de glutamato no feto, tá bom? E aqui o glutamato monossódico ainda. E outros estudos demonstraram que os níveis de glutamato monossódico também não influenciam no leite materno. Então, também mostrou que na gestação e lactação parece que não tem influência. Em relação à asma, o Dr. Donald Stevenson, ele teve numerosos estudos que mostraram que o glutamato monossódico não é gatilho e não exacerba o asma, mesmo em indivíduos que acreditam apresentar asma pelo próprio glutamato monossódico. O próprio Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas de 91-93 também reportou não encontrar nenhum efeito adverso com este aditivo alimentar. Um pouco mais recente é um estudo conduzido em 2009, publicado lá na Cochrane, que é um ótimo banco de dados para revisões sistemáticas e meta-análises, por alguns pesquisadores chineses, Zhou e Yang Dong. Eles viram que não tem associação também com sintomas asmáticos e a ingestão do glutamato monossódico.
E aí, pessoal, depois de um bom tempo, houve também uma revisão de banco de dados chamada FASEB Report, para tentar ver tudo aquilo que foi produzido de ciência até o momento e ver se realmente esse aditivo é seguro ou não. Então, essa revisão que foi feita a partir de um momento ali, depois de todo esse rebuliço que teve na literatura científica, na mídia, em relação ao glutamato fazer bem ou mal para as pessoas, houve essa revisão de banco de dados aqui. Esse estudo aqui ele passou por duas fases, uma fase de revisão exaustiva da literatura científica e uma fase de análise do artigo. O final report deles rendeu 350 páginas, pessoal, e a conclusão que eles tiraram foi de que o glutamato monossódico, reafirmando os estudos passados, para a população em geral não é capaz de gerar intercorrências e problemas médicos, mesmo em longo prazo e mesmo em doses superiores a consumidas, que seriam de 3 a 5 gramas, e a população consome de 1 a 2 gramas. E o que os pesquisadores aqui acabam resumindo em muitos estudos é que na verdade, essa discussão é uma discussão passional. As pessoas dão respostas apaixonadas aqui por conta do conflito de convicção, por conta daquilo que elas realmente acreditam que aquele componente faz mal, e os pesquisadores mesmo acreditam que estamos muito longe de chegar próximos a um consenso a respeito disso e longe de acabar com essa discussão, com essa controvérsia. Então, resumo da ópera para você preguiçoso que resolveu pular o vídeo e pular direto para o resumo. Resumindo tudo, glutamato faz mal para a saúde? Primeiro, o organismo humano ele não discrimina o glutamato dos alimentos dos adicionados como aditivos alimentares. Isso já visto em uma revisão recente, inclusive, de Henry Yanazzi e colaboradores em 2017. Portanto, sabemos que grande parte do glutamato que consumimos é proveniente dos alimentos e somente 5% é proveniente realmente do aditivo alimentar, e que o nosso corpo não faz discriminação na hora de digerir esses componentes alimentares, e que 96% dele, na verdade, é retido no nosso enterócito, no nosso intestino, e não entra para a circulação, porque ele é convertido em glutamina. Ele entra na via das enzimas que fazem parte do metabolismo da glutamina. E outra coisa importante aqui é que ele não atravessa passivamente membranas biológicas, tá bom? E ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, mesmo que seja administrado quantidades exorbitantes de glutamato monossódico, mas muito maiores mesmo, tá bom? Estamos falando de mais de 5.000 vezes maiores do que o que a população usualmente consome. Mesmo assim, na circulação não vai ter extravasamento para a barreira hematoencefálica a ponto de fazer algum tipo de dano neurológico aqui. Então, sabemos que ele é metabolizado completamente pelo nosso intestino como fonte de energia, que as fontes alimentares não são capazes de gerar aumento plasmático significativo e que, na verdade, pessoal, quando vocês forem olhar a literatura científica, fiquem muito atentos na hora de ler os artigos, tá bom? Eu fiz o trabalho minucioso de ler cada um desses artigos, porque sim, eu encontrei vários artigos recentes, inclusive, que falam a respeito do perigo do glutamato monossódico, que falam a respeito de possíveis eventos ali de cardiotoxicidade que ele poderia causar, de nefrotoxicidade, e eu posso falar uma coisa para vocês, realmente, são estudos conduzidos em ratos. Em alguns deles, a forma de administração do glutamato monossódico é intraperitoneal, então eles acabam fazendo a administração parenteral do glutamato monossódico, tá bom? Em grandes quantidades, fazendo com que se veja alguns tipos de malefícios à saúde a partir desse ponto. Então, alguns estudos não tem como a gente levar a sério, infelizmente. Alguns estudos, por exemplo, que eu li, em um deles reportou que a maioria dos ratos morreram depois da administração. Só que aí começa a ver uns resultados, pessoal, que são muito duvidosos. A gente começa a pensar, poxa vida, a gente viu esse tempo inteiro que a administração é retida no intestino, é bem aproveitada e de repente morre um monte de rato nessa pesquisa, e a gente começa a pensar que alguma coisa está errada nisso aí. Mas o que a gente tem é o seguinte, hoje não temos estudo suficiente em humanos que mostrem uma possível toxicidade a ponto desse elemento, desse aditivo alimentar ser banido, tá bom? A gente não tem respaldo para isso, pessoal. E aí vem a pergunta, a gente sabe que ele pode não fazer mal para a saúde, mas e fazer bem? Será que ele pode trazer algum benefício à saúde?
E daí, pessoal, olha que coisa interessante. Quando a gente olha na literatura, tirando o termo glutamato monossódico, mas olhando para o glutamato, a suplementação de glutamato, alguns estudos, apesar de serem inconclusivos também, mostram que pode ter algum benefício, inclusive na melhora da memória, no aprendizado por maior disponibilização de acetilcolina e também em pacientes hospitalizados. Tá bom? Quando a gente vê estudos de Goutry e colaboradores, estudo aqui do Yamamoto e colaboradores, a gente vê o seguinte, que alguns pacientes em situações hipercatabólicas, lembra quando a gente falou no começo da aula que a glutamina ela é condicionalmente essencial por conta disso? Porque tem situações que são hipercatabólicas, que a gente cataboliza muito, situações de infecções, de doenças graves, de exercício intenso, são situações, por exemplo, que a gente depleta muito da glutamina precisando de uma fonte exógena. Em alguns pacientes hospitalizados, incluindo idosos que contêm uma inflamação crônica aqui, o glutamato ele é utilizado para isso, para aumentar um pouco a disponibilidade da glutamina, porque a gente sabe que tem essa interconversão, porque a gente sabe que existe a interconversão enzimática quando chega no intestino do glutamato para a glutamina corrente sanguínea, tá? E além disso, para alguns tipos de pacientes com câncer, pacientes idosos que têm um paladar um pouco mais resistente, um pouco menos sensível, ele é introduzido em alguns ambientes hospitalares, existe essa sugestão como forma de aumentar um pouco a palatabilidade dos alimentos, fazendo com que o consumo alimentar seja melhorado. E em situações de desnutrição, principalmente em ambiente hospitalar, isso seja contornado, tá bom? E alguns estudos da utilização do glutamato mostram doses até altas, tá? Doses de 25, 35 gramas aqui por paciente em terapia renal substitutiva. E colocar o seguinte, não foi visto nenhum tipo de efeito adverso. Então assim, quando a gente fala no glutamato monossódico, estamos falando do glutamato, tá bom? Porque ele vai ser absorvido dessa forma, assim como a glutamina também. Estamos falando das mesmas vias metabólicas, não estamos falando de um aditivo alimentar como se fosse um fármaco, né? Que vai ser absorvido de forma intacta e interagir em determinados sítios, receptores. Não, isso não vai acontecer. Estamos falando do aminoácido aqui. Então assim, de certa forma, caminhando para o final desse vídeo já, eu posso falar para vocês o seguinte: as pessoas fazem muito terrorismo nutricional desnecessário a respeito de alguns ingredientes alimentares. O nosso guia alimentar da população brasileira, por exemplo, ele não estimula o consumo de alimentos in natura, de evitar os processados. A gente sabe sim que os processados, pessoal, são alimentos que têm uma alta quantidade de sal, de açúcar, de gordura, que faz com que os indivíduos consumam mais desses alimentos e eles têm menos micronutrientes, têm menos vitaminas, têm menos minerais, por isso que eles não devem ser a base da alimentação. Eu acho que quando a gente fala em gorduras saturadas, em gorduras trans que são presentes nos alimentos, vide ali um vídeo da gordura trans. Se você não viu ainda, confira o nosso, vamos deixar no card aqui para você conferir nosso vídeo sobre gordura trans. Eu acho que tem componentes alimentares que valem muito mais a pena a gente estar discutindo sobre a retirada de alguns produtos processados do que outros aqui que são de forma desnecessária conduzidos a vários quadros de terrorismo nutricional que não se justificam, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo foi comprido, eu sei, espero ter sido esclarecedor para vocês. Foi difícil fazer essa reunião de artigos, foi difícil estar lendo tudo isso porque é muito confuso, é muito controverso. Então, se você tem alguma opinião, se você tem algum contraponto, pode colocar aqui embaixo nesse vídeo, a gente vai estar bastante interessado em ler o que você acha sobre esse assunto. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!